Quero falar agora sobre o Corinthians, que pagou nessa quinta-feira sua última dívida que o impedia de registrar atletas a qualquer momento. O transfer ban na FIFA deve cair. E o Timão precisou desembolsar 41 milhões e 600 mil reais para zerar sua pendência com o Santos Laguna, equipe mexicana que havia vendido Félix Torres ao Corinthians. Timão deu calote no Félix Torres, ou melhor, no Santos Laguna, que levou o caso à FIFA e venceu em primeira instância na FIFA e em segunda instância na Corte Arbitral do Esporte. Até por isso o Corinthians está há 5 meses com o transfer ban, ou seja, proibido de registrar novos atletas. Timão também tinha outros problemas com Matias Rojas e na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. O acordo com Matias Rojas foi pago nos últimos dias, 41 milhões de reais, e a questão envolvendo a CNRD foi resolvida com o pagamento por parte do Corinthians de forma antecipada da parcela de janeiro. A parcela venceria em 16 de janeiro. O Corinthians pagou ao longo dessa semana 7 milhões e 200 mil reais e conseguiu a liberação do transfer ban nacional. Assim que o Santos Laguna notificar a FIFA de que recebeu o dinheiro, a FIFA retira o transfer ban do Corinthians, que estará liberado para registrar novos atletas. Primeiro reforço, contei com exclusividade, é Gabriel Paulista, jogador de 35 anos de idade, que estava no Besiktas, assinou por 2 temporadas com o Timão. Corinthians ainda busca um lateral direito, Santiago Arias, colombiano ex-Bahia. É uma das possibilidades. Alisson, volante do São Paulo, agrada demais ao técnico Dorival Júnior e hoje as prioridades no Timão são atacantes, jogadores de velocidade para atuar pelo lado do campo. Cheguei a contar para vocês que o Mandaca era um dos alvos, mas ouvi de um dirigente corintiano que ele não é prioridade. Existem outras possibilidades na frente. Se essas possibilidades não andarem, aí sim o jogador que pertence ao Juventude, mas ainda tem 40% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, pode ser contratado. Von Barger, atacante argentino de 29 anos de idade, pode jogar no Internacional ou no Corinthians? César Luiz Melo, jornalista argentino, assegura que Corinthians e Internacional estão de olho. Fui checar essa história para vocês e posso contar que o Internacional cogitou, estudou, mas já descartou. Fabinho Soldado contou ao representante do Von Barger no Brasil, o Alexandre Faria, de que o nome não foi aprovado internamente. Von Barger também foi oferecido ao Corinthians. Centroavante de boa capacidade física, 1,87 m de altura e muitos gols em sua passagem pelo São Lourenço. Ele não renovou seu contrato e está livre. Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, ainda não deu um feedback final do Corinthians sobre a situação do atleta. Von Barger, que também interessa ao Vitória e ao Mirassol, mas não descarta jogar em outro país que não no Brasil. Quero falar agora sobre o Corinthians, que conseguiu um empréstimo gigante. Timão terá direito a 70 milhões de reais, que serão utilizados para o pagamento das últimas dívidas emergenciais, entre elas o transfer ban com o Santos Laguna, o último impeditivo para registro de atletas do Timão. Corinthians que já contratou Gabriel Paulista e só espera pelo fim do transfer ban para poder inscrevê-lo. Outros reforços também chegarão. Deixa eu só explicar como é que vai funcionar esse empréstimo. O dinheiro vem da cota da LFU, a Liga Forte União, referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O Corinthians já pagou nos últimos dias 7 milhões e 200 mil reais de uma dívida que tinha na CNRD, referente à terceira parcela. Essa parcela foi paga de forma antecipada para que o transfer ban no futebol nacional caísse, e ele já não existe mais. Importante registrar que esse empréstimo tem taxa de juros de CDI mais 3, na casa de 17,9%. Só para completar, além da entrada desse dinheiro, que vai permitir ao Corinthians pagar suas contas mais emergenciais e manter salários, direitos de imagem e luvas em dia com os atletas, quero registrar que o Corinthians terá a manutenção da Esportes da Sorte como patrocinadora master. Conversei com o presidente Osmar Stabile antes de gravar esse vídeo e ele contou que as partes já estão tratando das minutas do novo contrato. A verdade é que a Responsa Gaming não conseguiu apresentar as garantias bancárias de um contrato de 180 milhões de reais por ano, até por isso o Timão ficou com a sua atual parceira, que vai reajustar os salários, ou melhor, os valores do acordo de 103 para 150 milhões de reais por temporada. Hora de falar sobre o Corinthians, quanto o Timão vai pagar ao Santos Laguna pelo transfer ban. Notícia positiva, mais uma boa notícia para o Timão. Corinthians, por conta do pagamento à vista
da dívida relacionada a Félix Torres assegura que vai ter de desembolsar cerca de 32 milhões e 200 mil reais. Você vai lembrar que eu cansei de dizer que a dívida com o time mexicano girava na casa dos 41 milhões de reais. Com o pagamento à vista, o time mexicano topou conceder um belo desconto, abrindo mão de uma série de juros e multas que estavam embutidas no valor. Dessa maneira, com 32 milhões e 200 mil reais, a tendência é que ainda nessa semana o pagamento seja feito e automaticamente o transfer ban caia. É o último impasse que impede a liberação do Corinthians para a inscrição de novos atletas. O primeiro reforço, inclusive, já está contratado. Gabriel Paulista, como eu contei com exclusividade, assinou contrato por 2 temporadas, já passou por exames médicos, inclusive já fez fotos e vídeos daquele anúncio que costuma acontecer com os jogadores. Ah, Nicola, de onde está vindo tanto dinheiro? Corinthians chegou a pagar 7 milhões e 200 mil reais de forma antecipada da parcela da CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Agora mais 32 milhões e 200 mil. Foram pagos ainda outros 40 milhões a Matias Rojas. Corinthians conseguiu 70 milhões de reais emprestados por conta dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro via LFU. Houve também a entrada de dinheiro da Copa do Brasil, além de uma série de outras receitas. O Timão aos pouquinhos vai resolvendo seus problemas. Antes de mudar de assunto, só registrar que Rodrigo Garro passou por uma cirurgia por conta de um osso do punho quebrado. Essa lesão aconteceu durante a final da Copa do Brasil, por consequência dessa cirurgia que aconteceu nas últimas horas. O Garro estará de fora da estreia do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta no domingo, Neoquímica Arena. Juventude quer 17 milhões nele, e como o Corinthians tem 40% dos direitos, só pagaria 10 milhões, escreve o Família Franco Ruivo. Só para explicar sobre o Mandaca. É um nome que pode acontecer, mas não é prioridade. O Corinthians hoje trabalha com outros nomes mais relevantes. Se não acontecer, aí sim pode ser retomada uma negociação para que o Mandaca seja contratado, tá bom? Mas não faz parte da primeira lista de reforços. Quem o Corinthians traz para os lugares de Romero e Tales? Cara, hoje eu acho que a maior prioridade do Corinthians deveria ser para atacante de lado de campo. Eles já não existiam no elenco do ano passado, e com as saídas do Tales e do Romero, que ficaram bem longe de arrebentarem, houve ainda mais carência em relação a esses atacantes, tá bom? Deixa eu só trazer uma atualização. Perguntei assim, Mandaca é cascata? Mandaca é um jogador revelado pelo Corinthians que hoje pertence ao Juventude, o Corinthians tem 40%. Aí a resposta foi, não tem muito rumo nisso, não vá nessa. O Luciano, o Timão ainda tem interesse no Lautaro de Lolo do Boca Juniors? O Luciano, o Corinthians vai ao mercado, já contratou inclusive o primeiro jogador, mas deve fazer movimentos de jogadores no mercado sem custo. O Breno Lopes já está perguntando, o Corinthians achou petróleo? Foi? Não, eles pegaram dinheiro emprestado de 70 milhões de reais, tá? Nicola, mais alguma novidade sobre o Mandaca no Timão? Deixa eu mandar uma mensagem para Marcelo Paz. Nicola, em relação ao troca-troca entre São Paulo e Corinthians, em que pé está? Pode me atualizar? O Efran Santana é quem pergunta. O Dorival Júnior gosta muito do Alisson. Vocês vão lembrar que o Alisson era um meio atacante com pouco espaço no São Paulo. Dorival chega ao tricolor, transforma o Alisson no volante e o Alisson cresce demais de produção. Dos melhores momentos da carreira do Alisson. O Dorival vai embora e o Alisson perde um pouco de espaço. O Dorival tá louco para levar o Alisson para o Corinthians. O que São Paulo sugere é uma troca. Mas a primeira pedida do São Paulo para essa troca acontecer, do Ranieri, não virou, não vingou, tá? O Corinthians não abre mão de ter o Ranieri para a próxima temporada. Alex Santana, Renato e Hector Hernandes pelo Barbosa do Botafogo seria interessante? Alex Santana, Renato e Hector Hernandes. Seria ótima para o Corinthians. Nem sei de que Renato você está falando, mas só do Alex Santana e do Hector Hernandes você estaria se livrando de 2 jogadores bem abaixo por um zagueiro que está entre os melhores do futebol brasileiro. O Botafogo, obviamente, não vai aceitar, né? Corinthians acabou de pagar o transfer ban, saiu no meu timão. A ideia é que até essa sexta-feira essa questão fosse resolvida, pagamento de 32 milhões e 32 milhões e meio de reais, né? Um desconto bem grande em relação aos 41 milhões de reais. Até na conversa que eu tive com o Stabile, ele havia prometido que nessa semana resolveria o problema. Corinthians se acerta com o Santos Laguna e aguarda a notificação para o fim do transfer ban. O Corinthians está próximo de encerrar o transfer ban na FIFA. Nessa quinta, o Timão chegou a um acordo com o Santos Laguna do México para quitar a dívida e voltar a registrar jogadores após quase 5 meses.
O clube alvinegro aguarda a assinatura do time mexicano para validar o documento e encaminhar o acerto à FIFA, que só retira a punição após notificação do credor. A dívida pela contratação ficou em 41 milhões e 600 com a inclusão de impostos, tá? Enfim. Mas aí com todos os descontos, o pagamento girou na casa dos 32 milhões de reais. Guilherme Naveso. Boa noite, Nicola. Notícias do Timão? Cara, muita notícia boa. Sei que você não é muito fã do Maicon, então, para você até mais uma notícia boa, o Maicon acabou indo embora. No ano passado, o pacote Maicon custava 1 milhão e 200 mil reais por mês. O Corinthians havia sugerido 700 mil mensais para ele, o Galo fechou por 1 milhão de reais por mês, tá? Em meio às boas notícias, o Corinthians precisa de um lateral direito, mas tudo vai ser condicionado a partir do transfer ban. Hoje, o Stabile trabalha com a resolução do transfer ban, e o Marcelo Paz trabalha com o futebol. Só para completar, ontem eu falei com o Stabile e ele estava me contando que o novo contrato da Esportes da Sorte já estava em minutas. Então, o departamento jurídico do Corinthians analisando daqui, o departamento jurídico da Esportes da Sorte, os caras estão redigindo os últimos detalhes para anunciar a extensão, ou melhor, o reajuste do valor vai saltar de 103 para 150 milhões de reais. O presidente também estava me contando algo que, no primeiro momento, até me pareceu básico, mas ele falou, Nicola, nesse novo contrato não vai haver mais citação ao Memphis Depay, porque no contrato antigo eram 103 milhões de reais, mais 1,5 milhão de reais por mês destinados ao Memphis, tá? Nesse novo contrato, até porque o vínculo do Memphis acaba na metade do ano, não vai haver qualquer menção ao Memphis. Então, 1 milhão e meio. 1 milhão, vamos fazer essa conta juntos, tá? Ele falou em 83, quer ver, 103 menos 83, ele estava falando que mais ou menos 20 milhões de reais nem vão para o Corinthians por conta desse efeito Memphis Depay. É mais ou menos isso, 1,5 milhão de reais por mês, vezes 13, porque tem o 13º, e a gente está falando de 20 milhões de reais. Então, o Corinthians tinha direito a um contrato de 103 milhões, mas recebia 83 milhões. Nesse novo contrato, ele passa a receber 150 milhões de reais, o valor cheio. Boa noite, Nicola. E a troca Cebolinha por Bidon? Seria um bom negócio? Não, não seria. Primeiro porque o Cebolinha é bem mais velho do que o Bidon. Hoje está avaliado pelo Flamengo em 8 milhões de euros, mas não sei se ele vale 8 milhões de euros, porque ele tem contrato com o Flamengo só até 31 de dezembro. É mais negócio para o Corinthians ou para qualquer outro clube esperar até junho e fechar um pré-contrato com o Cebolinha para contratá-lo de graça. O Bidon vale bem mais do que 8 milhões de euros, tá bom? O que você acha do Cruzeiro dispensar o Memphis Depay, um jogador muito caro que não faz muitos gols? Diego, se essa opção fosse viável, o Corinthians o faria. Posso assegurar que, especialmente as pessoas próximas ao presidente Osmar Stabile, não gostam do Memphis Depay, especialmente pelo custo de 6 milhões de reais. Só que para dispensar o Memphis, você precisa pagar toda a grana que ele tem a receber até o fim do contrato. Então, hoje, está mais fácil ficar com o Memphis até junho, quando acaba o contrato, e aí sim abrir mão de qualquer possibilidade de renovação. Se você ler, ouvir ou escutar que Corinthians e Memphis Depay discutem uma renovação do contrato, desconfie, tá bom? Francisca Mendes, Nicola, o Timão sem transfer ban? Se tudo correr bem a partir de segunda-feira, com o registro do Gabriel Paulista, havia contado para vocês que o Gabriel Paulista virou o primeiro reforço. Márcio Matos, só louco, faz um negócio desse, 29 milhões de euros no Gerson. Eu achei caro, mas entendo a alegria do torcedor cruzeirense. Se fosse cruzeirense, também estaria super feliz. Nicola, o Corinthians não pode virar SAF até 2040 por causa do contrato da Caixa. Rodrigo, é até 2041. E não é que ele não pode, ele pode, mas se ele virar SAF, ele é obrigado a quitar todo o valor que ele deve com a Caixa de forma automática, tá? O pessoal da Safiel até se ofereceu para fazer o pagamento do acordo do financiamento do estádio. O pessoal do Corinthians respondeu de forma bem genérica. O Josiano Vicente, Nicola, Josiano de Monte Belo, Minas Gerais. Corinthians vai contratar o Mandaca? É uma possibilidade. Corinthians tem 40% dos direitos econômicos do Mandaca. O grande ponto é que o Juventude estava pedindo uma compensação financeira para negociá-lo, jogador valorizado depois do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians não quer gastar dinheiro com contratação de atletas. Timão que deve pagar pelo transfer ban relacionado ao Santos Laguna, mais ou menos 32 milhões e meio de reais, tá? É um valor bem inferior aos 41 milhões divulgados
Isso porque pro pagamento à vista o Corinthians conseguiu esse desconto com o Santos Laguna. Corinthians que conseguiu pagar de forma antecipada a parcela do Transferban na Câmara, a parcela do acordo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, tá? O Corinthians conseguiu fazer o pagamento, o Corinthians que conseguiu pagar as duas parcelas de 40 milhões de reais ao Matias Rojas, agora o Corinthians também encaminhando a ideia de pagar até essa sexta-feira o valor que deve ao time mexicano. Nicola, de onde vem esse dinheiro? Boa parte da grana vem de um empréstimo conseguido pelo Corinthians com base na grana que tem direito via LFU, pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está antecipando recebíveis, ainda que isso cause um prejuízo lá na frente, tá bom? Anderson José da Silva Nicola, boa noite. Corinthians e Ceará estão trocando o lateral Hugo e o volante Rian pelo volante Dieguinho. Na semana passada vocês tinham perguntado sobre a possibilidade de o Dieguinho virar reforço do Corinthians. Eu mandei mensagem para o presidente do Ceará, ele disse que não havia sido sondado, nem recebido proposta do tema. O que a gente faz? A gente atualiza essa história, mandamos mensagem lá para o presidente. Presidente, boa noite. Primeira resposta da noite já chegou. Perguntei ao presidente do Ceará, o João Paulo Silva, Corinthians e Ceará estão trocando o lateral Hugo e o volante Rian pelo volante Dieguinho? Não procede. Boa, obrigado. Presidente do Ceará, que já havia negado qualquer possibilidade de troca entre Corinthians e Ceará, envolvendo Hugo e Rian por Dieguinho, assegurou que não houve nem sequer sondagem do Corinthians pelo Dieguinho. Obrigado. Então, atualizada essa especulação ao vivo para vocês, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.